Olá, investidor, seja muito bem-vindo ao Visão Técnica nessa sexta-feira, dia 4 de março de 2016, aqui na Infomoney TV. Eu sou o Thiago Salomão e tenho hoje aqui comigo o Fernando Góes, analista técnico da Clear Corretora. Ele que vai fazer a análise dessa semana histórica no mercado, a melhor semana da década do Ibovespa. Ações que tiveram a maior alta semanal da história. O caso de Petrobras chegou a subir mais de 50% nesses 5 pregões, que realmente vão ficar no histórico do investidor, que deve ter ganho muito dinheiro numa semana que foi de extrema volatilidade e trouxe muitas oportunidades de curto prazo. O Góes, inclusive, fez uma recomendação com opções da Petrobras que deram o que falar aqui no Infomoney, foi muito bem, e ele vai falar um pouquinho do que esperar do mercado na semana que vem, vai falar também dessas recomendações. Góes, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Visão Técnica, parabéns pela recomendação com as opções da Petrobras. Eu vi que você também acertou outras, que você vai até falar da aula de Onda 3 que o mercado deu essa semana. Agora, já se apresentando, já gostaria que você falasse como é que é para o investidor de curto prazo, né, para o cara que acompanha o mercado graficamente falando, uma semana como essa que a gente teve candles extremamente com corpo muito alto, abrindo na mínima, fechando na máxima. É quase que um céu de brigadeiro para o investidor de análise técnica, né? Isso aí, brigadão a todos, valeu aí, isso aí. Eu acredito que sim, na verdade a análise técnica ela segue o fluxo, né? Ela tenta procurar a tendência, tenta identificar e procurar a tendência. Eu diria que esses últimos 2 dias, na verdade, o que é legal, né, é que a análise técnica parece que, como diria Dow Jones, né, ela só não precifica o imponderável, né, os atos de Deus, tem essa frase clássica. E realmente, o mercado ele vem precificando isso, na verdade, eu diria que pelo gráfico diário, talvez poderia ter caprichado mais a entrada dessa tendência, mas pelo 60 minutos estava bonito. E a gente viu os papéis, principalmente, dando sinais, né? A gente tinha Petrobras, que foi o qual que eu dei, tinha Vale já mostrando força, tinha outros papéis por aí. E no final das contas a gente vive disso. Acho que a análise gráfica a gente precisa seguir o fluxo, a gente precisa, quando acertar o movimento, ganhar muito, quando tiver errado, perder pouco. No final das contas, não é a previsão do futuro que dá certo, sim o gerenciamento de risco. Mas a tendência a gente tem que estar sempre a favor. A gente não precisa, não tem que vender porque subiu demais. A gente tem que comprar porque está subindo. Então, eu acho que para um analista técnico que segue as regras, que tenta maximizar o ganho, que sabe ficar corajoso no ganho, né? E quando tiver errado, perder pouco, ele lava a alma aqui. Ele pode perder pouco várias vezes, mas quando ganha, ganha muito. Isso é a diferença. Então, acho que quanto a isso, foi maravilhoso. E o mais legal, acho que a gente fala do gráfico diário de novo, né? 60 minutos foi maravilhoso, deu tendência de alta, deu para aproveitar. Mas o diário, eu diria que ele começou a mudar a tendência agora. Então, eu vejo boas perspectivas para frente. Eu acho que se o mercado trabalhar do jeito que a gente quer, a gente ainda vai ter uma pernada talvez não tão forte, nem tão rápida quanto essa, mas talvez mais fácil, mais consistente, mais legal de operar do que foi essa, né? Que não foi assim tão fácil. Você tinha que estar realmente já posicionado para conseguir pegar. Tá, e você falou um pouco de identificar a tendência, que isso é fundamental para ganhar na análise técnica. Podemos falar agora, estamos numa tendência de alta? Sim, eu acho que mudou a tendência. Eu diria que quando a gente vai para o semanal e para o diário, ele ainda precisa de um zigue-zague positivo, né? O que a gente chama de onda 2. O semanal, claro. O diário há controvérsias, porque ele fez uns 2 ou 3 zigue-zagues. Mas eu acredito que a gente está numa onda 1. A gente fez um novo fundo, subiu, foi até o topo anterior. Esse fato faz com que a tendência de baixa não exista mais. E agora que a gente precisa de uma 2 de correção para lançar uma 3, e aí sim a tendência é perfeita. Por isso que eu falo, normalmente é mais fácil operar a 3, que normalmente ela tem um tamanho proporcional a 1, do que operar a 1, que sai do novo fundo e começa a subir. Sim, porque na 1 é difícil identificar que já está começando a 1. Exatamente. Né? Pode ser só um zigue-zague da de queda. Bom, vamos colocar então essa análise aí nos gráficos, só para mostrar para o pessoal quais os pontos que eles devem ficar de olho na semana que vem do Ibovespa. Então vamos lá. Bom, a gente começando aqui, tá? Eu vou jogar aqui primeiro o semanal. O semanal a gente percebe que é um gráfico ainda com candles vermelhos, é um gráfico ainda que está com clara onda 1, ou seja, novo fundo, subiu até onde? Até o topo anterior. Eu acho que o teste desse topo anterior é muito importante, porque faz com que topos e fundos descendentes tenham sido quebrados. Testou o topo anterior. E o que a gente pode perceber já aqui rapidamente, né? Que a gente poderia desenhar um OCOI. Vou deixar aqui desenhado, tá? Depois a gente vê aqui o segundo ombro. Agora, mais importante que isso foi o fato da gente ter chegado no objetivo da figura de queda, né?
A gente traça um Fibonacci aqui, tem gente que consegue achar isso também por canais de alta no mercado, ou de baixa mesmo, enfim. Agora, esse é o alvo principal, 127% de Fibonacci, testou perfeitamente, confirmou o fundo e a gente chegou até o topo anterior. Então, esse ciclo aqui fez o que tinha que fazer na baixa, né? Então, esse é o ponto importante. Eu fiquei muito tempo dizendo, durante essa pernada de queda que a gente viveu de dezembro para cá, para trader é venda, para investidor é compra, né? A gente poderia ir comprando aqui, realmente eu tinha uma confiança até pelo fato do mercado andar na frente, precificar as coisas, ele saber que o momento é horroroso. Então, dava para sentir que era mais provável melhorar do que piorar, né? Piorar já estava pior, não era difícil. Então, eu acho que o investidor tinha que comprar aqui barato e o trader ficar vendido até provar o contrário, né? Sim. Então, a gente teve esse primeiro zigue-zague. Eu procurei venda nesses dois pontos, tá? Vendas que talvez pudessem até fazer novos fundos. Eu acho que aqui era correto procurar venda, aqui era correto procurar venda. Quando o mercado não renova o fundo a primeira vez, não renova o fundo a segunda e passa o topo, aqui ainda poderia ser até a última chance de entrar uma venda. Mas eu já estava meio desistindo. E aí a gente joga para um fractal menor, né, que seria os 60 minutos, né, o gráfico mais longo do intraday, e a gente já estava com uma compra clara. Então, a gente pedindo ajuda para os 60 minutos, ele dizia, não, é compra. Então ele fez essa alta. Esse zigue-zague aqui foi a hora que a gente começou a ver compra, tá? E rompimento, etc, etc, tá? E agora, eu acho que a gente teve uma coisa que eu não esperava. Até um call de opção eu zerei ontem. É óbvio que a gente não tem bola de cristal. Eu dei um call de Petro a 5,30 para ir para 6,40, chegou no meu ponto, eu zerei. Soubesse que ia para 7, maravilha. Mas, enfim, a grande verdade é que a gente tocou esse topo anterior. Então, como a gente já tinha traçado pelo semanal, esse toque aqui para mim é muito importante. Por quê? Porque agora o que a gente quer é a onda 2. Essa onda 2 pode ser perfeita, um segundo ombro perfeito, caindo até 44 mil, sei lá, fazendo fundo e voltando com o OCOI perfeito. Pode acontecer da gente realizar na lateral, né? Quanto tempo vai demorar isso? É uma pergunta difícil. Né? Pode ser simétrico ao tempo que demorou aqui, pode ser muito mais curto, enfim. Agora, é um ponto, eu acho que hoje é um dia para quem comprou bem, quem está na ponta certa, zerar a posição. Aí abrir vendido, me prefiro que abrir comprado. Nesse caso, eu prefiro comprar put, que você sabe quanto é que é teu prejuízo, né, é limitado e tal, do que ficar vendido em ações ou ficar vendido em opções, enfim. Eu prefiro realmente ir nas puts. Eu, particularmente, não abri posição vendida, não comprei put, não fui para esse jogo, até porque eu acho que é um risco diferente. O que vai acontecer daqui para frente, eu diria que essa é a saída do país. É a saída de repente, como que o Congresso vai virar para passar as reformas, para ter um ambiente econômico sustentável, para ter chance de a gente voltar só com uma ruptura, só com o que a gente está vendo aí. Então, não é à toa que a gente teve o rally eleitoral, né? Que foi um aprendizado, acho, foi show de bola. Inclusive, eu falei muito em vídeos meus, etc., que acreditava que esse ano poderia voltar esse rally. Foi muito mais rápido do que eu esperava, tudo, mas, enfim, ele aconteceu, né? Então, por isso eu acho perigoso ficar vendido aqui. Agora, zerar a compra bem zerado, porque passando esse topo ou não, a gente precisa corrigir, a gente precisa de uma onda 2, a gente precisa digerir esse movimento, né? Isso vai junto com as informações de política, economia, digerir o que vai acontecer para que o gráfico realmente volte a dar uma compra com um risco-retorno favorável, né? Aqui é muito mais uma zerada do que uma entrada, né? Entendi. Então, você como analista, recomendando para os seus clientes, nessa sexta-feira, esse fechamento de sexta-feira, você não ficou com nenhum call aberto? Nenhum. Todas as compras fechadas, né? Para quem estava... muita gente querendo ficar vendido, Eu, particularmente, falo, quer ficar vendido? Eu acho que é muito melhor você comprar uma put, uma trava de put, né? Uma put spread, onde você sabe tua perda, a tua perda está sempre limitada ao pó, você sabe quando você vai perder e tal, do que ficar vendido a descoberto. Alguma coisa acontece esse fim de semana, o mercado abre com outro gap de alta, você está vendido de verdade, né? A palavra vendida até cai bem. Quanto na put, você realmente sabe qual é o teu prejuízo máximo, sabe qual é o teu ganho. Agora, se você perguntar se eu recomendei put, não recomendei. Para mim, eu recomendei passar a régua.
Entendi. Eu acho que teve várias aproveitou compras. a festa, aproveitou... Exatamente. Eu não me lembro quase nenhum call de venda, de short, nas 2 últimas semanas. Eram calls de compra. Passa a régua, a gente teve vários aí. Eu fiquei feliz que eu tava... que eu dei o call de opção no dia 1, né? Depois a gente vai mostrar aqui. E que eu tava comprado em papéis. Na verdade, eu tava comprado em 3 papéis, principalmente, que era Hipermarket, mas foi uma alta normal. E eu tava em Via Varejo e Gol, que eu acho que foi uma aula do padrão que eu mais gosto, que é a onda 3, que é o que eu quero que o Bovespa venha fazer agora, né? Então só pra... Acho que é uma analogia bacana, isso aí que você falou de não recomendou venda, é quase como nessas semanas que a gente viu tantas quedas da Bolsa, o cara querer comprar para adivinhar o fundo, né? Eu acho que o cara para operar vendido agora estaria querendo adivinhar o topo, né? Exatamente. E é mais fácil operar a favor da tendência, vamos esperar a correção. Então semana que vem, se a Bolsa abrir já com uma queda, fazer uma correção até a faixa dos 44 mil pontos, é até saudável para quem gosta de operar uma onda 3. Teoricamente essa correção pode demorar um tempo. Sim. Como eu falei, saber que seria lindo que fosse exatamente isso. Voltasse entre 44 e 42,5, testasse os topos anteriores, segurasse e demorasse entre 1 e 2 semanas para isso acontecer, ou até mais, talvez, 2 a 3 semanas, enfim. Mas isso não vai ser tão simples, mas eu posso dar certeza, quem gosta de fazer swing trade, gosta de operar ações, é um momento para esperar. Porque esse movimento, ele traz uma perspectiva muito boa para frente, por ter chegado onde chegou, e a perspectiva, até que se prove o contrário, é uma perspectiva altista. Mas mesmo que venha a ser venda, ele ganhou uma altura. Então, assim, ganhou uma vol, ganhou um volume. Só o volume de hoje, a gente já vê. Mudou, sacudiu e a coisa vai ser boa para frente. Agora, é um momento de paciência. É um momento que quem lucrou, lucrou. E foi maravilhoso para lucrar. Mas, eu diria, talvez a segunda pernada não seja tão violenta, não seja tão rápida, mas pode ser muito mais fácil, mais estruturada, mais tranquila de pegar. Então, legal. Eu acho que a gente tem que ficar ligado nisso. Eu gostei da análise de Bovespa. Só para fechar, então, Góes, será que a gente consegue traçar um alvo para cima? Porque eu vi que você está... uma correção para baixo formaria o ombro, cabeça, ombro. A gente consegue ter um alvo para cima? Vamos caso lá. A gente... Sim, eu acho que a pergunta é muito boa, né? Aliás, como você falou, cara, eu tinha esse 37 mil, eu diria que era entre 37 e 35,5, vai? Porque dependendo de onde você pega o Fibonacci, um exagerinho para cima, um exagero para baixo, muda o preço. Mas, enfim, essa onda 1, ela te dá a base. Então, o que a gente pode fazer? Se a onda 2 for perfeita em relação ao COI, a gente vai traçar o Fibonacci aqui e a gente vai achar perfeitamente quais são os alvos. Eu diria que o primeiro alvo é 54 mil, mas o alvo principal, o alvo vai lá no topo, né, do Levi assumindo a economia ali, né? Então, eu acho que o alvo principal é 58 mil. Então, se a gente imaginar que o mercado possa vir mesmo até 44 mil, uma alta de 44 para 58 numa onda 3, eu diria que a gente vai ter muito mais papéis, muito mais estrutura, muito mais fluxo, muito mais tranquilidade para pegar essa alta, embora talvez não seja uma coisa de 2 dias valorizar, não seja a semana da década, como a gente viu, mas mais fácil de operar, talvez com... né, mais tranquilo da gente ir para cima e ganhar dinheiro com isso. Porque fazer uma conta aqui de cabeça, né, 44 para 58 vai dar uns 30% de valorização, um negócio impressionante. Então, realmente, se fizer uma correção para baixo, pode ser até um motivo extra para ficar otimista para longo prazo, para o investidor, né, que você falou, né, o cara que gosta mais de posição. Bom, legal, bem bacana a análise de Bovespa, então acho que fica legal o recado de cautela para quem quer adivinhar esse topo e operar vendida, é melhor esperar a abertura da semana que vem. Já tem o alvo de correção ali na faixa dos 42, 44 mil pontos. E para cima tem o alvo lá perto, o primeiro no 54 e o outro perto dos 60, 58, 60 mil pontos. Exatamente, perfeito. Bom, então vamos agora passar para dólar e dar uma olhada nas blue chips. Vamos olhar primeiro o dólar? O dólar está muito interessante. Eu faço muito batalha do século, né? Eu diria que esse dólar aqui foi um dólar que mostrou quanto a análise gráfica é importante. O Batalha do Século, para quem não conhece, é o programa com o Celso, né? Eu e Celso, que a gente faz aqui, Fundamentos versus Gráfico. E é um fato que desde que começou o ano, a gente tem um fundamento de dólar para cima, que não só por conta de todos os problemas de economia do Brasil, como também pelo fortalecimento americano. E é quase uma unanimidade. O mercado costuma trucar da unanimidade, né, vamos dizer assim. Então, a gente, vim falando, eu mostrei pro Celso, falei, Celso, não sei o porquê, mas a grande verdade é que aqui tem um gráfico
perfeito de venda. É o melhor gráfico de venda do dólar, no mínimo, desde janeiro do ano passado. Né? Então, era um gráfico lindo, um ombro, cabeça a ombro, uma onda 3 perfeita, vou mostrar aqui. Então, foi uma venda muito bem cantada no gráfico e que era contra o fundamento, a unanimidade. Contra o mundo todo, contra na tudo verdade, que a gente poderia imaginar, né? A gente viu no começo do mês, até para quem, o Luiz Stuhlberger, o maior gestor do Brasil, falou 25% da carteira era comprada em dólar. Exatamente. Então era muita gente apostando realmente na alta do dólar. E o dólar mostrando que aquela frase é verdadeira, né, Góes? Que nasceu para envergonhar o economista, né? Que todo mundo apostava na alta do dólar e ele foi lá para baixo. É verdade. Mas vamos mostrar esse ombro, cabeça a ombro. Vamos lá. Então, a primeira coisa a gente tem, vamos botar já o primeiro ombro aqui, tá? E vamos botar já o primeiro ombro e a cabeça. Mas o mais importante a gente está em topos e fundos ascendentes, em algum momento aqui ele ficou com vontade de cair, mas virou o jogo, tentou subir. Até interessante que o indicador de força que a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui, ele mostrou dificuldade aqui, tá? Ele tinha força aqui, né? Depois ele ficou com vontade de cair, tentou, mas não mostrou força para realmente romper lá em cima. Mas isso aqui é o principal, cara, que é o que está acontecendo com o Ibovespa. A onda 1 perder, né, o topo anterior, ou chegar ou perder, né? Perder o topo anterior. Quando volta, você vê que a gente tinha duas resistências, passa a ter uma terceira, então é um leque perfeito. E aqui, nesse momento, a gente vê já esse santo, que é o indicador de força, abaixo da banda vermelha. Ele mostrando que é venda mesmo. Assim como mostrava que era compra aqui, ele mostra aqui que é venda. Cara, esse é um setup perfeito, como eu falei lá no Batalha do Século, falei na minha sala. Aqui, para mim, é uma venda de swing trade clara, principalmente quando esse candle de baixa perde a mínima anterior, que você sabe que o teu stop está nesse candle de alta. Então isso é uma venda clara, é o topo do segundo ombro, é o início de uma onda 3, aonde a gente projeta aqui a onda 1 em relação a 2, foi o que a gente fez para projetar os 58 mil. Você vê que esse 700 aqui é um puta alvo já, é um alvo muito importante. Tá? A gente pode perceber que em termos de onda 3, a gente tem também essa aqui, que é uma onda 3 maior, e temos aqui um suporte realmente muito violento, mas eu não duvido que a gente venha nessa linha azul, né, que a gente já está falando de 3,5, tá? Sim. Até um pouquinho abaixo disso. Mas, de qualquer forma, a gente fecha um ciclo. Se eu tivesse vendido para swing trade aqui em algum momento, hoje era o dia de botar no bolso, de zerar isso aqui, porque 127% do oco é a linha vermelha da onda 3 maior, e de repente, se subir, eu vou continuar procurando venda. Se eu tiver um stop curto aqui, a gente vai vender. Mas de novo, vamos começar a falar de onda 3, né? Eu acho que, para mim, o gráfico é tudo é onda 3, né? Esse é o princípio básico da teoria de Dow, ou seja, o mercado está subindo, topos e fundos ascendentes. Em algum momento, ou na hora que ele sobe, ele não renova o topo, então ele faz uma 1 para baixo, uma 2, não consegue fazer o topo 3 para baixo, ou ele cai o suficiente para perder o fundo. Também vai contar como 1, mas ele já vai te dar a dica da 1 com antecedência, né? E a mesma coisa caindo, tá caindo. A gente não compra novo fundo, por isso que, assim, por mais que eu tivesse um objetivo no 37 mil do Ibovespa, graficamente, não é correto comprar, é correto zerar a tua venda. Deixa ele subir, fazer um zigue-zague altista e entrar em tendência de alta. O gráfico, ele é um seguidor de fluxo. Você tem que operar a favor da tendência, né? A favor do que ele tem de vantagem, que é ler o fluxo do preço pelo gráfico, né? Não adianta tentar achar fundo ou tentar achar topo pelo gráfico, porque é errado. Por mais que você consiga ter uma aproximação, etc., o gráfico não é feito para isso, né? E a gente não precisa. Você vê que a gente deu para ler o Ibovespa, deu para ler o dólar, deu para ler tudo isso, sem adivinhar o topo, né? Então é uma onda 3 clássica aí, que chegou no objetivo, como várias outras ondas 3 chegaram no objetivo hoje, e vamos ver, né? E o legal é que o Bovespa está pronto para fazer uma grande onda 3 para cima, embora vai requer tempo, e eu acho que no primeiro momento tem muito mais espaço para cair do que para seguir subindo, seguir tirando. Né? Bom, você já está falando bastante de onda 3, eu vou deixar para o final do programa você falar da Via Varejo e da Gol, que estão dando essa aula de onda 3. Primeiro eu queria que a gente passasse pelas nossas queridas Blue Chips, que até que enfim a gente pode falar bem delas. Vamos começar com a Petrobras, a tão querida Petrobras, que rendeu um belo call que você deu para os seus clientes, e a Infomoney também publicou a matéria aí nessa semana. Exatamente. Fala um pouco desse call e o que você espera da Petrobras agora, Góes. Em primeiro lugar, achei bacana que a gente conseguiu... eu conversei com a Paula até
no dia do call. Então não foi um call de, a gente deu a realizada também, que infelizmente foi ontem, poderia ter sido hoje, mas a gente deu o call, a recomenda hoje, né? Então registrou dia 1 o call e tal, e depois a gente deu a zerada, que poderia ter sido melhor, mas né, até nas travas principalmente não mudou tanto assim. Então é o seguinte, Petrobras está caindo, tendência de baixa. Aí ela tenta recuperar a linha vermelha à venda. Aí tenta recuperar a linha vermelha à venda. Aí esse fundo aqui, ele já é um fundo que não perde o fundo anterior. Eu diria que é uma operação clássica pelo risco. Quando você vê que tem um fundo anterior claro e você vê que tem um candlezinho que respeitou esse fundo, você simplesmente, porque teu stop é curto, compra. Tá? Meu stop é abaixo de 4,10, então aqui eu tenho muito pouco para perder. Mercado gráfico também é gerenciamento de risco, né? Aí ele foi, testou a linha vermelha novamente. De novo, eu acho que aqui era para abrir vendido, não tem problema nenhum. Esse candle nessa linha vermelha era para vender. Talvez acreditar que não iria fazer novo fundo, mas... E ele fez esse pullback, não fez novo fundo. Então um fundo, segundo mais alto, tá virando a tendência. E aí no dia que rompeu a resistência, eu nem sou tanto de operar rompimento, mas aqui a gente tem tipo uma... tem gente que chama de bandeira, tem gente que chama de retângulo, enfim, né? A gente acumula aqui dentro, rompeu. Quando rompeu aqui, eu falei, bom, a gente tem um Ibovespa já mudando a tendência, uns 60 minutos em alta, nesse gráfico também. 60 minutos dando compra, aqui ele deu compra de onda 3 nos 60 minutos. E eu fui no rompimento mesmo. Falei, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, vamos comprar a Petrobras aqui, e vamos para 6,40, que é a linha vermelha, que é a resistência, né? Que era uma valorização de 5,20, 5,30 para 6,40. Então eu comprei e dei 3 opções, né? Eu até preferia a trava de alta, porque como eu estou num call de diário, a normalidade seria que o papel talvez subisse no dia seguinte, caísse no outro dia. E para você aguentar uma valorização de 5,20 para 6,40, né? Com possíveis zigue-zagues no caminho, eu acho que a trava de alta, ela tira um pouco o teu potencial de ganho, mas ela te dá mais conforto do carrego, de você fazer o trade correto, de você não ser pego, né? Ah, vou zerar antes do tempo, tava ganhando tanto, agora voltou, melhor zerar. Não. Então eu fiz uma trava, mas eu dei a opção de 2 travas, uma mais agressiva, uma mais conservadora, e também a C55, que era a opção do day trade ali, né? A gente estava 5,20, 5,30. Falei, no day trade, 5,50 é resistência. Falei, vamos comprar a de 5,50 seco. Então, o call eram 2 travas e a 5,50 seco para quem quisesse a seco. Só para a trava de alta, você compra um spread e vende o outro. Você compra uma call aqui e vende uma outra aqui. Então, vamos imaginar. Nosso alvo era 6,40. Eu fiz 2 travas. Uma mais conservadora, que eu comprava de 5,5 e vendia de 6. Ela estava saindo entre 15 e 12 centavos, né? A gente fez lá, a maioria das pessoas fizeram a 14 centavos. Qual o máximo de ganho? É 50 centavos, caso chegue a 6. E eu fiz uma mais agressiva, que era de 6 com 6,40. Onde estava entre 4 e 7. Muita gente fez a 4, muita gente teve todos os preços. Essa já tem 40 centavos para buscar. Você consegue montar lá 4, já é 1000%. Já é bem mais agressiva. Sim. Né? E a C55, que devido às notícias foi a melhor das 3 apostas, né? Mas acho que no longo prazo nem sempre é assim, a seco. Né? Então, e aí o que aconteceu? O cara chegou no meu alvo, o papel subia 20% no dia, com um call político. Eu não tenho insider, eu não sei o que vai acontecer, né? Não sabia, né? O que eu tenho aqui? Uma linha vermelha, uma outra resistência e, porra, tô olhando ali, tô ganhando 200% em uma, 300% na outra, né? 180% na outra, enfim, valorizações muito extremas. Mandei zerar tudo. Falei, galera, ó, primeiro eu falei para zerar metade só. Depois eu falei, pessoal, eu acho que não vale a pena o risco. Mas eu recomendei, não compre input. E mais, na dúvida, se quiser ficar, não tem problema. Porque a gente aprende que uma coisa que é difícil para o ser humano, mas a grande verdade é que a gente tem que ser sempre macho no ganho. Né? A gente deixa o lucro correr e corte as perdas rápido. Esse é o segredo. Se me perguntasse qual é o maior segredo de um trader ganhar dinheiro, é saber ganhar muito quando estiver certo e perder pouco quando estiver errado. Esse é o segredo. Né? E a mente humana, ela é criada para quê? Para aproveitar o prazer, né? Para sentir o prazer e para evitar a dor a qualquer custo. Que é exatamente o contrário, né? Exatamente. Então, e a dor da perda sempre é muito maior do que o prazer do ganho. A gente sempre que ganha,
fica arrependido porque deveria ter comprado mais, porque devia ter feito isso. E quando a gente perde, a gente dói muito. A gente quer buscar, a gente quer recuperar. Então, o que acontece? A gente acaba sendo mais corajoso perdendo e menos corajoso ganhando. Cara, a gente tem que inverter esse pensamento. Esse, pra mim, pode botar gráfico, análise fundamentalista, tape reading. O que mais dá dinheiro é a psicologia de você saber ganhar muito, saber aproveitar o ganho o máximo possível e saber perder pouco. Né? Eu falo que a gente tem 4 situações. A gente pode perder pouco, ganhar pouco, perder muito e ganhar muito. Dessas 4, a gente tem que isolar uma, perder muito. Então a gente ganha pouco, perde pouco, ganha pouco, perde pouco. E eventualmente ganha muito. Essa é a diferença. Né? É isso que dá o dinheiro no final do mês, no final do ano. Independente da ferramenta que você usa. Né? Uma operação dessa, até você falou, se eu soubesse, não zerava no... Mas mesmo assim a operação estava dando 180%, 200% de ganho, né? Pior. Se você pensar que um CDI vai pagar aí na faixa de 14% ao ano, você já fez uma operação que valeu muito a pena. E uma coisa importante, quando a gente monta, a gente fala, o máximo que você tem para perder é aqui, né? Então, você não é uma coisa que de repente se der errado eu posso perder muito. Não, você sabe quanto você vai botar de risco, né? Entendeu? Então, é por aí. Você pode tomar um gap enorme numa ação à vista, porque alguma coisa aconteceu, comprado. Mas na opção você sabe que sim, de zero não passa. Exatamente. Acha que vai subir, compra call, acha que vai cair, compra put. Eu uso opções só para isso. Ela é uma grande ferramenta de hedge, de defesa, de venda coberta. Mas eu acho que a grande coisa dela é você poder seguir o que eu acredito, que é quando estiver errado perder pouco, quando estiver certo ganhar muito. Legal. Bom, passada essa análise aí, o que você está vendo para a Petrobras? Você acredita que ela vai respeitar esse movimento do Ibovespa de fazer uma correção antes de voltar a subir? Como é que está o gráfico dela? Eu acho também. Eu acho que isso aqui a gente não pode mais dizer que isso é só um repique. Né? Até ontem poderia. Aqui eu acho que tem mais dinheiro para ganhar na baixa para alta do que procurar venda. Agora, a gente pode perceber, primeiro, o Ibovespa chegou no topo anterior dele. Petrobras ainda falta, por volta de 9. Segundo, o Ibovespa já tem mais mimas aqui te dando suporte, tá? Lembrando que o FICUB é todo baseado em FIA ao cubo, que é uma derivada do Fibonacci. Então, são coisas importantes matematicamente falando. Então, assim, eu acho que é um papel difícil, acho que ele deu um ganho aqui. Teoricamente, nem é, talvez, o papel que a gente tenha que ficar focado para ganhar dinheiro, mas assim, eu estou esperando que, se ele continuar, vai ser melhor, mas eu não quero pegar essa alta, mas eu estou esperando que ele vai fazer uma 2 e vai corrigir e em algum momento vai achar a 3 de novo, né? Podendo ser também um OCOI, né? Já que a gente tem esse movimento de realização, a cabeça aqui embaixo e quem sabe um futuro segundo ombro, tá? Mas é um papel difícil mesmo. Não necessariamente vai ser o melhor papel para a gente operar aí daqui para frente. Legal. E quanto à Vale? Vamos lá, Vale. A Vale foi um papel que eu recomendei para quem gostava de investir, inclusive na Vale ON, começar a comprar na baixa já há muito tempo. Falei, cara, escolhe um lote que não te incomode e vai comprando. Porque aí eu acho que é o melhor das commodities, eu acho que minério não tem substituto, então foi um call aí que teve muita gente que me agradeceu, porque a Vale 3 deu 100%. Ela fez uma certa onda 3, né? Eu diria. Eu fiquei no estrelismo esperando ela vir até uns 7 e pouco, não veio, mas eu olhando aqui friamente, tá? Quando ela botou esse candle com massa maior, isso aqui era uma compra clara. Se bobear, até mais bonita do que a Petros, mas... Enfim, eu fiquei esperando ali, porque isso aqui também foi uma venda clara, que eu decidi não fazer input, né? Teve alunos meus que fizeram e tudo, mas sabe quando você perde essa venda, que deu certo, espera que ia cair mais, não vem, e eu acabei no call mesmo, né, perdendo o movimento. Mas ela fez uma onda 2 aqui e a onda 3, então é isso que a gente busca sempre, né? Deixa subir, mostrar que é onda 1, e tenta pegar a inflexão da 2 para 3. Acho, de novo, que ela vai também realizar para fazer uma 2 melhor e vai ter uma compra que acredito ser melhor ainda para frente, né? E ainda tem espaço. Quanto maior for a 1, maior será a 3 também, não tem problema ela ir subindo, porque eu vou continuar procurando. Aqui, para mim, é zerar a compra,
no trade, né? Talvez como investimento poderia continuar comprada, mas no trade é para zerar a compra e esperar o segundo momento que eu quero que seja a compra. Já não vejo mais a venda, acho que a venda boa era aqui, para perder o fundo, continuar caindo. Agora é fundamental que ela não perca esse topo anterior aí na faixa dos entre 9 e 10 reais ali, né, Clóvis? Eu diria que o fundo anterior, né? O fundo? Não, eu acho que o topo é o ponto de compra. Teoricamente, esse topo anterior marca o melhor ponto de compra possível. Sim. A resistência que virou suporte. Agora, eu acho que a perda da tendência realmente, ela tá no fundo anterior. Ali nos 8. O que ela não pode deixar de fazer fundos ascendentes. Sim, legal. Bom, vamos fechar então com os bancos? Vamos. Acho que vale a pena dar uma olhada nos 3 bancos que... Vamos lá, vamos dar uma corrida. Eles me surpreenderam muito. Eu diria que eu não vi estrutura para uma compra tão forte. Itaú passou fortemente. Estamos se baseando por esse topo anterior que poderia formar um OCOI. No Ibovespa, na Petro. Olha o que o YouTube fez, cara. Ele rasgou mesmo. Eu diria que a entrada de YouTube foi muito parecida com a de Petro, ou seja, ele fez um pullbackzinho. A onda 3 de Vale estava até mais caprichada, mas aqui... eu acho que aqui foi rompimento. Aqui a gente tem que pegar o rompimento do topo anterior. O primeiro era venda, não fez novo fundo, quando rompeu, compra. E realmente surpreendeu muito. Isso aqui está muito grande. Lembrando, tá? Isso é uma onda 1, tá? Então, quanto maior a onda 1, maior será a possível onda 3, que normalmente é o 100% mesmo, né? O tamanho da onda 1 reflete depois. Então, por mais que eu não tenha pegado, que eu não tenha surfado o Itaú em si, eu fico muito otimista para um segundo momento. E eu, que já era otimista na virada do ano para 2016 na Bolsa, estou cada vez mais otimista depois desse movimento. Tá? Então esse é Itaú, Bradesco na mesma linha. Bradesco, acho que ele mostrou antes, ele deu compra antes. Eu há muito tempo, eu vim fazendo day trade, dando preferência na compra de Bradesco em vez de Itaú durante bastante tempo. Você vê que ele, cara, rompeu. Isso aqui é muito além do limite de estabilidade. Isso aqui pelo Ficube é venda, tá? Por mais que seja resistência. Agora, de novo, novo topo. Qual é meu stop? Eu não sei. Estamos em situações complicadas. Então, tem uma venda que parece ser boa aqui. Ele realmente foi bem além, né? Essas duas médias aqui são muito fortes. Mas eu ainda acho que, devido ao tamanho da onda 1, a gente tem muito mais dinheiro para pegar a 3 do que achar a venda. Embora não seja errado, né, a gente vender ali, tá? Mas a mesma coisa, 100% vai ter muito dinheiro para ganhar na 3 por conta do tamanho da 1. Mas aqui é muita resistência mesmo, muita, né? É realmente impressionante o que os bancos fizeram, né? E B+3, que teoricamente é um banco mais ligado até, mas subiu menos. Você vê que a estrutura dele era pior, também foi uma compra de rompimento. Eu tinha uma resistência aqui nessa linha vermelha, varou, e eu estou esperando a onda 3 também, né? Aqui a gente já pode até dizer que dá para fazer o OCOI ainda, tá? Embora eu acredite que não será tão grande essa onda 2 assim, mas quem sabe, né? Vamos ver. E a volatilidade para quem opera é sempre boa, né? Então, no final das contas, o mercado inteiro, assim como o Ibovespa, a gente precisa esperar. E essa onda 1 cria a possibilidade de daqui para frente, eu não sei se demora uma semana, 2, 3 ou um mês, mas cria a possibilidade da gente realmente entrar no mercado top de alta, né? O mercado, essa onda 3 aqui será uma onda 3 longa, melhor de ver, né? Então, vai ter muito game, né? Talvez seja venda no primeiro momento, para depois compra. E sempre importante, né? Botar o stop menor do que o alvo, ser corajoso no ganho. Acho que a palavra agora para o mercado é cautela, porém otimista, né? Exatamente. Acho que dá para ser um cauteloso otimista, esperar exatamente. O momento melhor para Eu acho que você tem que respirar, não ficar pensando no que passou, o mercado não vive de passado, é daqui para frente. E eu estou muito otimista com esse movimento que a gente teve hoje. Quem pegou, pegou. Eu, felizmente, achei os papéis certos e as opções certas, mas, de qualquer forma, eu estou otimista para frente, porque deu uma sacudida muito boa nos gráficos, tem muita possibilidade para a gente aí, para estar operando mais para frente. Agora, é um momento que acabou de, né, subiu o que subiu, a melhor semana da década, não sei o quê. É para parar, na minha cabeça é zerar as compras e esperar a próxima oportunidade. Bom, para fechar o programa, então, vamos mostrar esses dois papéis que você falou, para dar aquela aula de onda 3. Exato. Vamos lá, vamos começar com o Gol 4. A primeira aula de onda 3 é você não comprar o fundo, né?
ela está caindo, linhas vermelhas, novos fundos, você não quer saber de compra. Em algum momento você perde aquele movimento que faz muito sucesso, você conhece o pessoal da Infomoney, né? De repente a Gol estava largada aqui a 1,18 e deu um tiro para 2,90, né? Então, uma porcentagem incrível, mas que você não tinha como ver, não tinha como operar. Só que ela mudou o gráfico, ela fez a tal da onda 1. Né? Fez a onda 1, isso aqui ajuda muito o santo. Ó. O santo sai da banda e fica verde. Estava vermelho o tempo todo, saiu, cruzou, né? Agulhou para compra. Então fez a onda 1. Então você espera o quê? Que ela vai corrigir. Essa correção normalmente é mais ou menos metade do tamanho, às vezes 1/3, às vezes metade, às vezes 2/3 do tamanho. Eu até esperava que ela ia fechar o gap aqui, seria mais perfeito, né? Um 5,5. Mas na hora que ela bota o primeiro candle com massa maior, você sabe qual é teu stop. Qual é teu stop é o fundo anterior. Então nesse caso era 1,75. Então olha o tamanho da sua aposta, né? Você está falando que o teu stop tem esse tamanho só. E foi o primeiro call e foram 4 dias dando compra aqui com stop no 7,5. Para quê? Para pegar 100% dessa onda 1. Só que a gente tinha a linha vermelha aqui. Por acaso, eu acho que não era errado zerar ontem, não tinha problema nenhum. A gente foi a 3,80, fez 100% da onda 1. Mas eu acabei ficando para hoje e mandei zerar na linha vermelha, onde eu queria mesmo, né? Então, ao todo foi do 2 ao 2,10, 2,20, que eram as compras, com um riscozinho micro, né? Um risco muito pequeno. A gente pegou um retorno de 100% no papel, né? A gente está falando de um papel à vista, não é opção. Então, olha o tamanho do risco versus o tamanho do retorno. Então, o início da onda 3 é maravilhoso. Não fiquem preocupados em pegar a onda 1. A onda 1 ela não é para ser lida no gráfico, ela é novo fundo, tendência de baixa. Ela que vai trazer a possibilidade de a gente operar a onda 3. Isso serve para o Ibovespa, serve para os papéis, serve para tudo. Tá? E é a mesma coisa na Vivaro 11. E como esse é o setup e o tipo de entrada que eu mais gosto de todos, eu por acaso estava nessas duas, né? Então eu estava avaliando aqui, ou seja, tendência de baixa, não quero comprar, não quero comprar, não quero comprar. De repente ela nasce aqui, ela fez até isso aqui nos 60 minutos, já é uma onda 3. Mas no diário eu falo, bom, onda 1, mudou, rompeu os topos anteriores. Então corrige na onda 2, vem até o suporte, primeiro candle com massa maior, eu compro e boto um stop na mínima anterior. Então eu crio um risco-retorno aqui desse tamanho, né? Para pegar um retorno assim. Queria também a linha vermelha, desculpa, que estava no 6,90, mas eu queria, na verdade, o tamanho da onda 1. Então a gente mede o tamanho da onda 1, duplica, né, e vê que foi exatamente isso. Hoje abriu muito perto da linha vermelha, no Fibonacci, que a gente também pode usar, ou seja, onda 1 aqui, onda 2, essas são as projeções. E a gente mandou zerar, estava acima de R$6, estava entre 6,20 e 6,40 e tal. Então, aqui, a gente comprou em torno de 4 para zerar a 6,40, em torno de 60%. E na Gol, a gente comprou em torno de 2, 2,10 para zerar no 4, 4 e pouco, em torno de 100%. E mostrando o que é a onda 3 e que o melhor momento não é um rompimento. O melhor momento é o risco-retorno, é onde ele inflexiona 2 para 3, você já sabe que mudou a tendência, voltou, corrigiu, é aquele momento. É o que eu vou procurar no Ibovespa, é o que eu vou procurar na Petro, é o que eu vou procurar na Vale. Tentar achar o final dessa 2 de correção, que eventualmente poderá vir para o início da 3. É bem legal essa aula que você deu, Góes, porque fica mesmo aquela impressão do investidor que perde um movimento de alta desse e fala, nossa, como é que eu vou entrar agora se eu perdi esse movimento de alta? Mas na verdade a teoria de Down, na teoria ela é bonita, né? Mas acho que a prática vem nisso aí, né? Vem do cara vivenciar isso, de perceber, calma, veio a 1, eu não perdi, ela me deu a oportunidade de enxergar a 2 para aparecer a 3 e ir embora. Exatamente, que é a minha cabeça do Ibovespa, como eu falei. Eu acho que foi uma semana para mim maravilhosa, porque eu dei esses calls, eu dei qual é a opção, foi ótimo. Mas eu tô ainda mais otimista para frente. Talvez não nessa velocidade, não nesse recorde, não nessa coisa tão expressiva, mas mais consistente, mais fácil. Inclusive usando o lucro que eu ganhei agora para estar mais corajoso na próxima. Até o que eu falei, porque o que eu ia falar agora, que quem seguiu suas recomendações fez uma baita gordura pro ano, né? Porque esses trades com opção de Petrobras podem ter ganho até 1000%, e essas duas ações deram um ganho até de 100%, então uma pergunta que eu ia fazer sobre essas duas recomendações, Góes, que na análise técnica
principalmente aqui no Visão Técnica, a gente dificilmente faz uma análise de gol, ou então de um papel que tem uma liquidez baixa, como a Via Varejo, sim, não baixa, né, mas é bem abaixo das ações do Ibovespa. Para o cara que busca um trade com esses papéis, você recomenda uma parcela do capital ou uma espécie de gerenciamento de risco? Sim, com certeza. Porque dificilmente o cara ia colocar metade do patrimônio numa operação da Gol, com né? Com certeza eu acho que a gente precisa, dependendo do tamanho do risco, eu acho que eu posso entrar maior numa Gol, numa Via Varejo do que teoricamente numa opção, por exemplo. E esse gerenciamento de risco é essencial, você saber, né, qual é o seu stop, quanto você pode perder. A minha dica é sempre pensar pelo risco. Então, eu vou fazer uma aposta aqui porque eu vejo um alvo de 3 vezes o meu risco. Então, eu quero perder R$1.000 nesse trade. Qual o lote que, se eu botar meu stop e for estopado, qual o lote que eu vou perder R$1.000 com o stop correto do gráfico? Então, você faz uma regra de 3, né? Você pensa o teu stop, pensa o teu risco e chega ao número de ações que vai fazer você perder aquele financeiro que você está disposto a correr o risco. E a história é essa, né? De você... À medida que você acerta o trade, você ir aumentando o teu risco, tirando do jogo também, né? Que foi a grande coisa da especulação eleitoral. Foram 5 exercícios de alta. Em 2014, né? 2014, né? Que foi um momento ali, que foi até o momento que eu comecei a dar muito valor para as travas, ao invés da operação a seco. Porque teve muita vol naquele momento. E eu me lembro que quando eu entrava a seco, eu tava ganhando lá 100%, 120%, dava uma realizada, acabava zerando com 80%, 60%, enquanto na trava ela ficava segura e eu conseguia ganhar 300%, 400%, 500%. E eu acho que você acavalar isso, ou seja, a cada ganho que você aumentar o lote, aumentar o teu lote, aumentar o teu risco financeiro, porque você está usando um pedaço do teu lucro, é muito interessante. E ao contrário também, a cada perda que você tiver, você diminuir o teu lote para recuperar a confiança, recuperar, voltar para o jogo e tal. E certamente, cara, eu tenho 20 anos vendo gráfico, assim, tudo que eu tive foi com isso. Eu cheguei a estar trabalhando numa consultoria de análise gráfica, ser contratado para sentar na mesa de operações e operar futuro, operei lá fora e tudo. Foi quando eu vi a diferença entre ver mercado, acertar o movimento e operar. E eu posso dar certeza, cara, que acertar o movimento é uma parte importante? Mas é muito mais importante a psicologia, o gerenciamento de risco, o tamanho do lote, você pensar com antecedência o quanto de financeiro você está botando para jogo, qual é a disposição de risco que você tem. Né? O mercado é muito maior do que acertar os movimentos do gráfico. Né? Eu falo assim, analista, se acertasse, tava rico, operando. Não, tem gente que não sabe, não tem nenhuma... pode não saber nada, pode pegar um Stuberg desse. O cara tem uma coisa de gerenciamento de risco, de quando tá ganhando, ir para cima, aumentar ganhando, quando tá perdendo, sair perdendo pouco. Eu acho que isso é muito maior do que qualquer tipo de ferramenta que você use para te dizer qual é a probabilidade, se é subir ou cair. Bom, Góes, muito legal a sua aula de Onda 3, muito bacana a sua análise de mercado. Eu agradeço a sua participação, parabéns pelos calls que você deu. Acho que quem agradece também são os clientes da Clear que seguiram o seu call. Quem pegou também a matéria aqui no Infomoney. Que você continue tendo sucesso assim, no mercado e trazendo boas aulas pra gente. Isso aí, vamos torcer para que esse mercado entre em Onda 3, que eu tenho certeza que não é só eu. Eu tenho o orgulho de ter criado essa equipe, tanto da Clear quanto da XP. É uma equipe que poderia tranquilamente estar servindo institucional, grandes bancos, grandes investidores. E a gente está focado para a pessoa física e o meu sonho é realmente trazer a pessoa física para o jogo, né? Eu acho que a gente pode sim fazer uma comunidade e mudar essa coisa de sardinha e não sei o quê, né? Basta vocês controlarem o psicológico, porque o time de analistas que a gente tem hoje na Clear e na XP, realmente a gente pode virar o jogo e transformar os pequenos investidores em realmente vencedores, até porque estão aprendendo no mercado difícil. Eles não são filhos da alta, como foi 2006 para cima, que só bastava comprar e ganhar. Hoje, para sobreviver, você tem que saber estopar, tem que ter gerenciamento de risco e tal. E isso, com certeza, é bom para caso realmente entre uma tendência de alta mais forte, você saber operar, saber se virar e por aí vai, né? Legal, Góes. Muito obrigado pela participação. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Como a gente já falou no começo do programa, hoje a Visão Técnica foi com um bloco só. Quem quiser pedir análise de ações,
assista no domingo, 9 da noite, o Rafael Figueiredo com o Domingo com o Rafi, e às 10 da noite tem o Estudo de Domingo, sempre com o André Moraes e a equipe dele. Lá eles vão fazer a análise dos papéis que vocês pedirem, até porque aqui como o programa, até com a mudança do horário da Bolsa, né, que esse mês até que enfim volta a fechar 5 horas, aí o programa fica um pouco mais flexível pra gente, o horário fica melhor pra gente. Bom, Góes, muito obrigado pela participação. Valeu, Salomão. Obrigado a todos. Bom fim de semana pra vocês e até semana que vem com mais um Visão Técnica. Até lá.